Olá, boa noite para você que está aí nos acompanhando. Seja bem-vindo a mais uma programação aqui no nosso Encontro Vida. A comunidade adventista do Encontro Vida é um lugar para você ser, pertencer e ter um encontro real com Deus. Nós estamos muito felizes por estar aqui mais uma vez, felizes porque temos a certeza que você está aí acompanhando a nossa programação. Durante esses episódios que temos estado aqui, nós estamos trabalhando uma série muito especial, que é a série Salvos. Nós estamos, então, no terceiro episódio da série Salvo. Se você não acompanhou ainda, está chegando pela primeira vez aqui na nossa programação, eu quero convidar você, aqui mesmo no nosso canal, no Vida Play, a verificar os outros episódios da série, os 2 últimos episódios da série, e estudá-los, assisti-los. Tenho certeza que você vai gostar muito. A série Salvos é uma série em que nós nos propomos a falar um pouco sobre essa doutrina tão especial que é a doutrina da salvação. Você que está nos assistindo nesse momento, seja muito bem-vindo. O Encontro Vida é um lugar para você ser, pertencer e ter um encontro real com o nosso Deus. Veja, nós estamos dando continuidade a esta programação. Esse é o programa Bíblia em Foco. No programa Bíblia em Foco, nós temos assim um objetivo muito especial, que é de fato estudarmos a Bíblia, aprofundarmos o nosso conhecimento na Palavra de Deus, através de temas importantes, temas relevantes para a nossa vida. Por isso eu quero convidar você neste momento a continuarmos o nosso estudo da Palavra de Deus. Antes, porém, quero convidar você a fazer uma oração e nós já vamos para o nosso tema de hoje. Assim como você está, se possível, feche os seus olhos e vamos conversar com Deus. Maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estudar a Bíblia, aprendermos mais da Tua Palavra, do Teu plano especial para a nossa vida. Abençoa, Senhor, esse tema que é tão especial e que ao concluirmos, tenhamos a certeza de que realmente o Senhor falou conosco através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. No tema de hoje nós vamos falar sobre a tentação. Exatamente. Então o tema de hoje é o salvo e a tentação. Esse é um tema muito especial, assim como todos os outros que nós temos abordado aqui na nossa programação. O tema da tentação diz respeito a cada um de nós, porque todos nós, seres humanos, em níveis diferentes, em ocasiões diferentes, somos tentados. Passamos por momentos em que a nossa fé é assim abalada, não é verdade? Nós somos tentados a fazer certas coisas que a gente sabe que não pode fazer, enfim. A tentação é um tema que nós precisamos compreender bem. Me lembro, inclusive, de uma frase que Martinho Lutero disse, que nós não podemos impedir que os pássaros sobrevoem sobre nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos na nossa cabeça. Essa ilustração de Lutero nos mostra algo muito interessante. Os pássaros voando sobre nossas cabeças são as tentações. Então nós não podemos impedir as tentações. Elas sempre vêm, elas sempre aparecem na nossa vida, em um momento ou outro, nós somos tentados. Agora, o que vai fazer diferença nisso tudo é se nós vamos deixar os pássaros fazerem ninhos na nossa cabeça. Portanto, com esse aspecto, nós podemos começar a nossa conversa de hoje, o nosso tema de hoje, dizendo que a tentação não é pecado. Ser tentado não significa cometer pecado. Aliás, isso fica muito evidente quando você vai ao Evangelho de Mateus, aquele momento em que Jesus está ensinando os seus discípulos a orar, quando ele faz aquela oração que nós conhecemos como, alguns conhecem como a oração do Pai Nosso, ele diz assim: não nos deixeis cair em tentação. Então, a tentação em si não é pecado. O que é pecado? É o cair na tentação. Quando nós caímos na tentação, quando nós cedemos às tentações, então nós cometemos os diversos pecados aí na nossa
na nossa vida. Uma definição de tentação no Aurélio, por exemplo, é que a tentação é aquele desejo veemente, né? Então, a tentação tem a ver com desejo, ou seja, nós somos tentados em situações que nós nos sentimos propensos a fazer algo. Por exemplo, você não é tentado numa situação em que você não é propenso a fazer. E a tentação tem muita influência sobre nossa vida, porque nós temos em nós uma propensão para o mal. Nós temos uma tendência para cometer atos errados, e nesse sentido a tentação torna-se autêntica quando relacionada a nós seres humanos. Só que existe um personagem da Bíblia muito especial, que inclusive a própria palavra de Deus diz que ele foi tentado. E aliás a Bíblia diz no Novo Testamento que ele foi tentado em tudo, mas não cometeu pecado. Então você sabe de quem eu estou falando? Exatamente, estou falando de Jesus. Jesus foi tentado, e ele foi tentado em absolutamente tudo, mas não cometeu pecado. Significa dizer que Jesus não cedeu às tentações. Mesmo passando por situações tentadoras, Jesus se manteve firme, ele não caiu na tentação. Se você parar para pensar, Jesus não tinha a propensão para o mal, para o pecado, como eu e você temos. Então, não significa dizer que a tentação de Jesus não foi autêntica? Sim, claro que a tentação de Jesus foi autêntica, porque assim como Jesus era o Verbo encarnado, assim como ele era o Deus encarnado em homem, nós não podemos esquecer que Jesus possuía uma natureza humana. Aliás, a natureza de Jesus era a natureza divina humana, ou seja, ele poderia sim cair no pecado, porque ele era humano como eu e você somos humanos. Agora, Jesus não tinha essa propensão, essa tendência para cometer pecados. Quando nós analisamos a vida de Jesus, nós temos um momento muito especial, onde ele é tentado, exatamente. E nós vamos conversar um pouquinho a respeito desse ponto na vida de Jesus, tirarmos algumas lições para a nossa vida nos dias de hoje e aprendermos um pouco sobre a natureza da tentação, a dinâmica da tentação. Então eu quero convidar você que está nos assistindo a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. E nós vamos aprender um pouquinho sobre a tentação de Jesus, tirarmos algumas lições para nós nesse episódio da Bíblia. Está com sua Bíblia aí? Então abra em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4 apresenta exatamente esse episódio em que Jesus é tentado. Vamos ler. A partir do versículo 1, diz assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se dele, disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, e não tropeçarão em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Esse texto é um texto muito significativo para nós nesse tema de hoje, porque apresenta Jesus, o Filho de Deus, recebendo uma tentação direta do próprio Satanás. O próprio diabo aparece para Jesus e tenta conduzir Jesus
a cometer algum deslize. O interessante é que nesse texto, o diabo não dá a qualquer um dos seus anjos a responsabilidade de ir até Jesus e tentá-lo. Ele vai em pessoa, porque o diabo sabia quem era de fato Jesus. O diabo sabia da identidade de Cristo. Portanto, ele decide ir pessoalmente tentar a Jesus. Nesse relato, nós temos aqui algumas questões muito interessantes. Eu queria começar analisando com vocês, não a primeira e nem a segunda tentação neste momento, mas nós vamos mudar a ordem aqui. Nesse aspecto, a ordem não altera o produto. Então, nós vamos começar estudando da terceira tentação. A terceira tentação está nos versos 8, 9 e 10. Essa pode ser chamada de a tentação do monte. Exatamente. O diabo pega Jesus e leva Jesus para um alto monte, e ali no monte, diz o texto bíblico, que o diabo mostrou para Jesus todos os reinos e a glória deles. Olha que interessante. O que o diabo mostra para Jesus? Mostra os reinos, mostra as glórias desse reino. Essas palavras são interessantes, porque se você levar em consideração o contexto da época de Jesus, você vai ter algumas características dos reinos onde Jesus vivia. E aí o diabo vai dizer para Jesus: tudo isso eu te darei se você prostrado me adorares. As tentações que o diabo lança sobre Jesus parecem ser coisas muito insignificantes. O que se passou pela mente de Satanás ao pensar que Jesus poderia se prostrar diante dele e adorá-lo? A ideia é que, a impressão que o texto dá, é que o diabo não tem noção do que ele está propondo para Jesus. Ele está diante do Filho de Deus e dizendo: se você quiser, você pode se ajoelhar aqui e eu vou te dar todas as coisas. O que se passou na mente do diabo ao pensar que Jesus poderia cair numa tentação como essa? É certo que Satanás não é bobo. Muito pelo contrário, Satanás é extremamente astuto, esperto, inteligente. Então, por trás das palavras, ou por trás das palavras do diabo aqui, existem algumas coisas que são muito profundas, algumas lições muito profundas. Você percebe que neste ponto, ele apresenta para Jesus os reinos. Pense no reino de Israel nos tempos bíblicos. Como era o reino de Israel nos tempos bíblicos? Vou adiantar para você essa história. Os reinos no tempo de Jesus, nos tempos bíblicos, estavam completamente fragmentados. O reino dos judeus, por exemplo, por vários anos, o povo judeu andou como se fosse ping-pong, sabe aquelas bolinhas de ping-pong, onde quando o Império Babilônico estava no poder, os judeus estavam nas mãos dos babilônicos. Quando o Império Persa estava no poder, os judeus estavam sobre o governo dos persas. Quando os egípcios estavam no poder, então os judeus estavam nas unhas dos egípcios. Quando os romanos assumem o poder mundial, então os judeus agora estão sobre o comando dos romanos. Então você percebe que num sentido político, em um sentido religioso e em um sentido econômico, os reinos não iam muito bem. Muito pelo contrário, esses reinos estavam completamente sobre crise. Crises econômicas, crises religiosas e crises também sociais. Então, os reinos que estavam diante de Jesus não eram absolutamente nada promissor. Muito pelo contrário, a situação dos reinos iam de mal a pior. E aqui você percebe que Jesus está vendo os reinos diante de si. Por mais que o diabo tivesse de alguma forma maquiado a situação dos reinos,
mas a grande realidade era que os reinos estavam indo de mal a pior. Então, quando o diabo apresenta os reinos para Jesus, e ele diz assim: ó Jesus, tudo isso aqui eu te darei, se você apenas prostrado me adorar. Por trás da proposta do diabo, havia uma estratégia muito inteligente da parte dele, para levar Jesus à queda. Jesus sabia que ele deveria ir até a cruz. Jesus sabia que para trazer salvação para a raça humana, ele tinha que passar pelo sofrimento do Calvário, pela agonia do Getsêmani, ele tinha que morrer na cruz para isso. Esse era o meio de salvar a raça humana. E qual é a proposta de Satanás então? A proposta dele para Jesus é: Jesus, você não precisa morrer. Eu dou os reinos para você. Eu entrego o controle dos reinos nas tuas mãos. Você pode solucionar os problemas que o reino enfrenta. Você pode mudar a situação do povo de Israel. Você pode ser o comandante que a nação de Israel sempre quis, o rei que eles sempre desejaram. Você não precisa ir para a cruz. Não precisa passar pelo sofrimento do Calvário. Não precisa morrer pendurado em uma cruz, sendo humilhado. Basta você se ajoelhar aqui na minha frente, ninguém vai ver. Você apenas se ajoelha e tudo será seu. Uau! Que proposta, não? Nesse sentido, a proposta do diabo parece que ganha um gosto adocicado. Aquela proposta que aparentemente era infantil, ganha um gosto adocicado. Jesus poderia ter o controle dos reinos sem precisar ir para a cruz. Sabe uma coisa interessante? É que, por mais que a proposta fosse boa, mas a questão não é fazer o que é bom. A questão é fazer o que é bom, fazer o que é certo, na hora certa e pelos motivos certos. E é óbvio, Jesus não caiu nessa tentação. Por que ele não caiu? Porque ele sabia que o caminho para salvar a raça humana passava pela cruz do Calvário. Por isso Cristo não caiu. Vamos para a segunda tentação. No verso 5, nós temos o segundo episódio da tentação. Diz assim: então o diabo o levou para a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará ao teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Quando eu leio esses relatos sobre a tentação, sobre essa tentação, sabe qual é a minha reação? Sinceramente, dá vontade de rir de Satanás. Imagina você, vamos usar aqui uma situação hipotética. Imagina que você está no lugar de Jesus. Você está aqui jejuando 40 dias e tal, no lugar de Jesus. E aí Satanás aparece para você, coloca você lá no pináculo, o ponto mais alto do templo. E diz assim: ô fulano, vou usar meu nome, ô Ronailson, pula para baixo aqui, te joga daqui para baixo. Sinceramente, eu não sou Jesus, não tenho nem a pretensão de ser. Aliás, eu sou um reles mortal pecador, mas eu vou ser sincero com você. Eu falei no início que a tentação é um desejo veemente de fazer algo. Sinceramente, eu não teria desejo nenhum de pular, jamais. Se me colocasse no ponto mais alto, no prédio mais alto aqui da cidade de Belém, dissesse: Ronailson, pula. Pulo? Não pulo de jeito nenhum, não tem quem faça. Só se me amarrarem, e para me amarrar vão ter que me pegar na carreira. Não pulo e não pulo. Isso não é tentação para mim, não é, jamais.
Agora você imagina Jesus nessa situação. Fala a verdade, será que Jesus se sentiria tentado a pular do pináculo do templo? Mas eu falei para vocês que o diabo é astuto e inteligente. Então, por trás das palavras do diabo nesse aspecto aqui, claro, existia algo muito mais além do que o simples pular do pináculo do templo. Se você parar para analisar o texto, o Evangelho apresenta o lugar específico para onde o diabo leva Jesus. O lugar específico qual é? Isso, o templo. Então, o Evangelho deixa claro, faz questão de dizer que o diabo levou Jesus para o templo. Nesse sentido, nós precisamos pensar em como era o contexto dos tempos de Jesus relacionado ao templo. Então, vamos pensar no templo, nos tempos de Jesus. O templo era aquele monumento, aquele prédio, que era dividido em 2 compartimentos, vamos lá, tinha o lugar santo, o lugar santíssimo. Dentro do lugar santíssimo, ali se apresentava o Shekinah, a presença visível de Deus. O templo media mais ou menos 30 metros por 18 metros, não era algo muito grande, era um prédio razoavelmente médio, não era muito grande. Então esse era o templo. 2 compartimentos, santo e santíssimo. Só que, quando você analisa todo o complexo do templo, existe um livro intitulado O Reino de Ponta Cabeça, que o autor apresenta essa perspectiva do templo no tempo de Jesus. Então havia o templo, mas havia o complexo do templo, toda a estrutura que envolvia o templo. Então, essa estrutura que envolvia o templo ia muito mais além dos 30 por 18. Alguns historiadores chegam a dizer que o templo media aproximadamente 120 mil metros quadrados. Então, era uma área gigantesca, era uma área complexa, toda aquela estrutura complexa do templo. E dentro do templo, havia absolutamente tudo. Vejam, no centro das atividades econômicas, religiosas do povo de Israel, estava o templo. O templo era o centro da economia de Jerusalém. Para vocês terem uma ideia, a população de Jerusalém, em épocas normais, tinha aproximadamente 25 mil habitantes. Mas, quando chegavam os períodos das festas, como a Páscoa, o Pentecoste, o número de habitantes subia para quase 200 mil pessoas. Então, todas essas 200 mil pessoas vinham para Jerusalém para participar das festas, e quando elas vinham a Jerusalém, elas traziam seus dízimos, elas traziam suas ofertas, elas traziam os animais para o sacrifício. Então, o templo era o centro das atividades econômicas e religiosas da nação judaica em Jerusalém. É por isso que quando Jesus disse assim, relacionado ao templo, aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Alguns se escandalizaram, porque o templo era a menina dos olhos do povo judeu. Era o complexo que existia ali. Vejam, para vocês terem uma ideia, só quando chegava a noite, eram necessários cerca de 200 levitas, somente para fechar as portas, os portões do templo. Cerca de 12 mil sacerdotes e levitas se distribuíam em turnos para poderem ministrar as cerimônias do templo. Então era algo gigantesco, era um complexo extremamente gigantesco. E dentro do complexo do templo, você tinha comércios, dentro do complexo do templo você tinha
bancos, tudo isso estava dentro do complexo do templo. Quando um adorador ia até Jerusalém, por exemplo, levar a sua ovelhinha, o seu animal, quando ele chegava no templo, os funcionários do templo se aproximavam do adorador e eles analisavam o animal para saber se o animal era perfeito. Porque se o animal tivesse algum defeito, esse animal não poderia ser usado no sacrifício. E você sabe o que os funcionários do templo faziam? Eles analisavam o animal. E por mais perfeito que esse animal fosse, sabe o que eles faziam? Eles diziam para o adorador que o animal tinha defeitos. E aí o que o adorador tinha que fazer? Imagine alguém que veio de muito distante trazendo o seu animalzinho para o sacrifício. E imagina ele ter que voltar lá na sua terra para poder trocar de animal. Isso era impossível. Agora, imagine aquela pessoa que só tinha aquele animalzinho. E aí ele chegava diante dos funcionários do templo e o funcionário dizia assim: o seu animal não pode ser sacrificado, ele tem defeitos. O que essa pessoa ia fazer? Os funcionários do templo encaminhavam o adorador para os comércios que estavam dentro do templo. Lá nos comércios, eles encontravam animais à venda, que seriam os animais destinados para o sacrifício. Então, o adorador chegava lá no comércio com seu animalzinho aparentemente imperfeito e dizia assim para os comerciantes: olha, o meu animal não foi aceito para fazer o sacrifício, eu vim aqui porque eu queria trocar por um animal perfeito. Nessa troca, sabe o que acontecia? Eles cobravam uma diferença do adorador. E aí o adorador metia a mão no bolso, tirava as suas moedinhas, as poucas moedinhas que ele tinha, e quando ia apresentar para o vendedor lá no templo, o vendedor dizia assim: olha, infelizmente a gente não recebe esse tipo de moeda aqui. A gente só recebe moedas do templo. Então você tem que ir lá no banco que estava dentro do templo, você tem que trocar essas moedas pelas moedas do templo e voltar aqui para a gente poder fazer negócio. E aí o adorador pegava seu animalzinho, ia até no banco para poder fazer a troca lá na casa de câmbio, e aí nessa troca os banqueiros que haviam ali acabavam ganhando mais dinheiro para poder trocar a moeda. E eles voltavam para o comerciante, trocavam as ovelhas, pegava a ovelha aparentemente imperfeita e dava um outro animal para o adorador ia fazer o seu sacrifício. Sabe o que eles faziam com a ovelha aparentemente imperfeita? Eles colocavam à venda novamente para o próximo que chegasse trazendo a suposta ovelha imperfeita. Essa era a situação religiosa do povo. Em outras palavras, a religião do povo de Israel estava completamente fora do padrão divino. A religião deles tinha se transformado em comércio. Quando você pensa nesse aspecto, você vai perceber, inclusive se torna justificável a atitude de Jesus, quando ele pega os chicotes e começa a bater nos cambistas no templo. Você sabe da história. Jesus vai dizer: vocês estão fazendo comércio aqui na minha casa e tudo. Porque isso refletia como estava a situação religiosa do povo de Israel no tempo de Jesus. O templo tinha se transformado num comércio. A religião tinha se transformado num meio de ganhar dinheiro. Não é muito diferente dos dias de hoje, não é verdade? Mas enfim. Então Satanás pega Jesus e leva para onde? Para o pináculo do templo. E o que Jesus vê no pináculo do templo? Toda essa situação que eu descrevi para você. E o diabo diz: é só você pular.
O que estava por trás da proposta de Satanás? Era como se Satanás estivesse dizendo assim: Jesus, se você pular aqui, como um Messias que vem do céu, e se apresentar para o sumo sacerdote, ele vai crer que você é o Messias, Jesus. E aí, se o sumo sacerdote acreditar que você é o Messias, então todos os outros crerão que você é o Messias. E sabe o que vai acontecer, Jesus? Você vai poder mudar toda essa situação trágica que a nação está religiosamente falando. Então era como se Satanás estivesse dizendo: você, Jesus, pode resolver os problemas religiosos do povo. É só você vir até ele como o Messias vindo do céu diante do sumo sacerdote. Nossa! Que esperteza de Satanás. Você não precisa morrer, Jesus, para resolver os problemas religiosos do povo. Basta você se apresentar como Messias, vindo das alturas, para os líderes judeus, e você conseguirá mudar toda a situação religiosa desse povo. Para que a cruz? Para que o sofrimento? Por que insistir com essa história de morrer no Calvário? Você pode resolver os problemas espirituais da nação sem precisar disso. Mas Jesus sabia que para resolver o problema do povo, o caminho passava pelo Calvário. Por isso Jesus não cai nessa tentação. Vamos então para a primeira tentação. No verso 3 a gente chama essa tentação de a tentação do deserto. É ali aquele momento em que Jesus é tentado a transformar as pedras em pães. E Jesus havia jejuado 40 dias, 40 noites, ele estava com fome, você conhece a história, a gente já leu o texto. E aí, ali o diabo aparece para Jesus e disse: se você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Eu não sei exatamente qual era o principal objetivo de Satanás em pedir para Jesus transformar pedras em pães. Vamos pensar no seguinte: óbvio, Jesus estava com fome, são 40 dias sem comer, e há quem diga que aqui Jesus foi tentado a usar o seu poder para benefício próprio. Perfeitamente, isso é verdade, Jesus foi tentado a usar o seu poder para benefício próprio. Mas eu quero levar essa reflexão para um nível muito mais profundo do que isso. Porque pare e pense comigo. Jesus poderia usar outros meios para saciar a sua fome, sim ou não? Claro que poderia. Afinal de contas, foi ele que sustentou a nação de Israel por 40 anos no deserto com o maná. Então, o alimento não era problema para Jesus. Ele poderia saciar a sua fome de N maneiras, de diversas formas. Eu vou mais longe. Jesus não precisava nem de alimento para saciar a sua fome. Ele poderia simplesmente dar uma ordem para o seu estômago e imediatamente estaria saciado, sem precisar comer absolutamente nada. Então havia várias formas de Jesus saciar a sua fome sem precisar transformar pedras em pães. Então vamos pensar no contexto social da época de Jesus. Como era o contexto social nos tempos de Jesus? Não era muito diferente de como é nos dias de hoje. Nos tempos de Jesus haviam duas classes de pessoas: os ricos e os pobres. Hoje é da mesma forma.
também existem os ricos e os pobres. Se bem que hoje existe uma outra classe, que é a classe média e tal, são aquelas pessoas que não gostam de ser chamados de pobres, são classe média, mas a tendência desses geralmente é empobrecerem, infelizmente. Mas o contexto social nos tempos de Jesus não era muito diferente do contexto nos dias de hoje. Então, nos tempos de Jesus, muitas pessoas morriam de fome. Nos tempos de Jesus, muitas pessoas procuravam o que comer e não tinha. Isso era comum nos tempos de Jesus. Má distribuição de rendas, pessoas que não tinham condições, e mesmo não tendo condições, muitas delas ainda eram exploradas. Então, o contexto social, bem delicado o contexto social dos tempos de Jesus. E agora Jesus está aqui nesse episódio jejuando. Então, era como se Satanás estivesse dizendo para Jesus o seguinte: ô Jesus, você está com fome voluntariamente, porque está jejuando. Você decidiu estar jejuando, decidiu não comer nada. Mas existem muitas pessoas que estão com fome, porque não têm o que comer de fato. Você está com fome voluntariamente, mas muitos não têm o que comer nas suas mesas. Você pode solucionar os problemas dela. O que mais havia na Palestina eram pedras, e havia pedras de todos os tamanhos, de todos os formatos. Imagina se Jesus, com uma só palavra, transformasse todas as pedras em pães. Eu pergunto, alguém passaria fome naquele lugar? Jamais. Haveria pão para todos, para todas as pessoas. E quando eu falo em pão, quando a Bíblia apresenta pão, não necessariamente é aquele pãozinho que a gente está acostumado, feito de trigo, mas o pão tem a ver com as nossas necessidades básicas, além do simples alimento. Então, era como se o diabo estivesse dizendo: você pode mudar a realidade deste povo, este povo que está faminto, que está morrendo de fome, não tem o que comer, você pode. Não foi você que lá no princípio, apenas com a palavra, fez tudo vir a existir? Então basta você dar uma ordem e todas essas pedras se transformam em pães, e você vai conseguir. Aliás, você vai conquistar o coração deste povo, e você vai transformar a situação social desta nação. Não precisa ir para a cruz, não precisa sofrer, não precisa ir para o Calvário. Com uma palavra, você resolve os problemas deste povo. Então a tentação de Jesus não era apenas suprir as suas necessidades pessoais, mas era suprir as necessidades de toda uma nação. Isso é bom, sim ou não? Claro que é. Mas eu volto a dizer, a questão não é fazer o que é bom, mas fazer o que é bom na hora certa e pelos motivos corretos. Posso fazer uma declaração chocante para você? Posso? Satanás tinha razão. Não estou falando heresia aqui, viu? Vou provar na Bíblia isso para você. Satanás tinha razão. Se Jesus transformasse as pedras em pães, Jesus conseguiria o coração das pessoas. Querem provas? Vamos a João capítulo 6. Nós vamos ler o verso 14. Diz assim o texto: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo? Olha que interessante. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera. Qual foi o sinal que Jesus fez? Nesse contexto aqui,
o sinal feito por Jesus foi ter multiplicado os pães e os peixes. Então, quando as pessoas que estavam ali viram Jesus multiplicando os pães e os peixes e alimentando uma multidão de pessoas famintas, qual foi a conclusão que elas tiraram? Este é o profeta, este é quem deveria vir, este era aquele que nós estávamos esperando. Aliás, se você ler o verso 15, olha o que diz o verso 15. Sabendo, pois, Jesus, que estava para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. O que era que a multidão queria fazer com Jesus? Proclamá-lo rei. Então veja uma coisa. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes e alimentou os famintos naquele dia, ele conquistou o coração das pessoas. E imediatamente as pessoas queriam fazer de Jesus rei. Já imaginou? Um rei que alimenta os seus súditos. Nunca mais vai existir famintos. Quando vier a seca, quando o solo não der mais os frutos, quando o solo se transformar em solo infértil, o que esse rei faz? Ele pega as pedras, transforma em pães e alimenta os seus súditos, o rei perfeito. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, ele conquistou o coração das pessoas, a ponto delas quererem transformar Jesus em um rei. Então, sim, o diabo estava certo. Mas a questão aqui não é fazer o que é bom, mas é fazer aquilo que é melhor. E eu vou explicar isso para você. O problema não é quando o diabo coloca uma tentação para você fazer o que é ruim, mas quando ele coloca uma tentação onde você tem que escolher fazer aquilo que é bom e aquilo que é melhor. Jesus escolheu o que era melhor. Olha o verso 51. O verso 26, vou ler o verso 26. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste do pão e vos fartastes. Então eles estavam buscando apenas alguém que pudesse fazer os milagres. E em outras palavras, Jesus está dizendo assim: vocês devem me buscar não pelo que eu faço, mas pelo que eu sou. Nós devemos ir até Jesus não pelos milagres que Jesus faz, mas por quem Jesus é, pela pessoa que Jesus é. É por isso que no verso 51, ele vai dizer assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer dele, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então Jesus é o pão. Sabe qual é o âmago da tentação de Jesus? O âmago da tentação de Jesus era não ir ao Calvário. Não ir para a cruz. Esse era o foco da tentação de Jesus. O diabo queria fazer de tudo para que Jesus não fosse para a cruz. E quando Jesus estava na cruz, sabe qual foi o foco da tentação de Jesus? Que ele descesse da cruz. O diabo fez de tudo para que quando Jesus, naquele momento em que Jesus estava pendurado na cruz, ele fez de tudo para que Jesus descesse da cruz.
Então a tentação de Jesus era para que Jesus evitasse a cruz. E eu quero dizer uma coisa muito especial para você. Sabe qual é o foco da nossa tentação também? A mesma de Jesus. O foco da nossa tentação é evitar a cruz. O diabo não quer que você vá até a cruz. Lembra do Sermão do Monte? Quando Jesus disse assim: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Nós já falamos sobre isso nessa série. O que significa tomar a cruz? Significa renunciar o eu. Tomar a cruz significa deixar a vida centrada no eu morrer, para que Cristo nasça em nós, para que Jesus seja entronizado em nós. Isso significa ir até a cruz. O foco da nossa tentação é não irmos à cruz. Portanto, o diabo deseja que você permaneça com o eu entronizado na sua vida. Assim como ele queria que Jesus não fosse para a cruz, assim como ele apresentou para Jesus vários meios, vários métodos para ele ser relevante sem precisar ir para a cruz, ele também apresenta diante de nós: nós não precisamos ir para a cruz. Que história é essa? Morrer para o eu, que história é essa? Não precisa. Você pode servir a Deus como você é. Você pode servir a Deus como você está. Você não precisa de mudança, você não precisa crucificar o eu, jamais. Jesus aceita você como você é. Ele realmente aceita você como você é. Mas quando você se aproxima de Jesus, você lembra do que acontece quando nós nos aproximamos de Jesus? Autocrucificação. Quando nos aproximamos de Jesus, nós tomamos a cruz. Nós autocrucificamos a vida centrada no eu, para que Jesus nasça em nós. Este é o âmago da tentação. Todo ser humano é tentado a viver uma vida autossuficiente. Todo ser humano é tentado a viver neste mundo sem precisar de Deus. Mas hoje a nossa oportunidade é de irmos até Jesus, tomarmos a nossa cruz, passarmos por um processo de autocrucificação, deixar que Ele reine em nós, para que nós, de fato, possamos ser chamados de filhos seus. Você tem sido tentado a não ir para a cruz? Você tem sido tentado a deixar o eu sobressair? Jesus foi também lá no deserto, mas ele percebeu que não havia salvação. Ele sabia que não havia salvação que não passasse pelo caminho da cruz. Não há salvação para mim e para você. O único meio para eu e você sermos salvos passa pelo caminho da cruz. Você deseja tomar a sua cruz, seguir a Jesus? Você deseja dizer: Senhor, me ajude a não cair na tentação de deixar o eu prevalecer? Deseja fazer isso? Sim. Quero convidar você a orar neste momento. Maravilhoso Deus, obrigado porque Jesus lá no deserto se manteve firme. Ele não cedeu à tentação. Ele não cedeu à tentação de evitar a cruz. Obrigado porque Jesus sabia que para nos salvar Ele tinha que ir para a cruz, Senhor, e Ele foi para a cruz. Nós também queremos ir para a cruz, Senhor.
Queremos crucificar o nosso velho homem, o eu que está dentro de nós, para vivermos uma vida de fato de acordo com a Tua vontade. Nossa oração nesse momento é: Deus, é que o Senhor esteja conosco, nos guarde, nos abençoe, nos ajude a vencermos a tentação. Em nome de Jesus. Amém.